Parte 2. Pausamos e voltamos. Há de se considerar também a questão do nível de saturação. E é exatamente o ponto onde a utilidade marginal fica igual a zero. O acréscimo de um bem público na vida de uma pessoa não vai mudar absolutamente nada. Se um rico está pagando R$10 e tem uma utilidade 1, se ele tiver que contribuir com R$11 e ele tinha utilidade 0, ele chegou no nível de saturação dele. Então ele não vai contribuir mais, né? Esse que é o ponto. Quando o nível de utilidade cai a zero, ninguém quer mais navios de guerra ou varredores de rua, chegou-se ao nível de saturação, né? Esse é o exemplo que ele dá. Então, ele dá um exemplo aqui, né, que a gente pode entender o nível de saturação e essa distribuição, né? Dá um caso de 2 contribuintes, o pobre e outro chamado rico. O pobre tem renda de $20 mil, né, e o rico tem renda de $100 mil, acredito que seja anual, né, porque se eu fosse pobre com $20 mil mensais seria ótimo. E o nível de saturação é 10%, ou seja, o pobre pode contribuir com no máximo $2 mil e o rico pode contribuir, e o nível de saturação do rico é 30% de 100 mil, desde que a base muda. Então, enquanto que o nível de saturação é $2 mil, que é do pobre, do rico é $30 mil. Então, suponho que os custos para segurança nacional seja $20 mil. Você pode fazer isso? Cobrar 10 mil de cada? Pode. Só que aí você está passando o nível de saturação do pobre. Está tendo aquele primeiro extremo de ineficiência, onde aquilo ali excede, tem muita ação pública que está excedendo o nível de utilidade dos pobres, por exemplo, porque ele chegou no nível de saturação, ele só paga 2 mil, ele não tem como pagar mais 8 mil para chegar a 10 mil para ser uma coisa igual de cada, 10 mil do pobre e 10 mil do rico. Não, isso é ineficiente. Ao mesmo tempo que seria ineficiente você diminuir o quanto de provisão de bem público você vai ter. Você não precisa provisionar $20 mil, quer dizer, você tem que provisionar $20 mil, você não pode provisionar $10 mil, isso aí já seria ineficiente, você não estaria capturando toda a utilidade dos seus indivíduos, dessa sociedade hipotética aí, né? Então, tu não pode nem abaixar o quanto você vai oferecer e também não pode nem cobrar mais do que as pessoas têm que pagar. Tem que chegar num nível onde haja essa eficiência de fornecimento de bens públicos. Então, algumas opções que seriam eficientes ele propõe. A primeira seria o pobre contribuir $2 mil e o rico 18 mil. Né? O pobre no seu nível máximo de saturação, $2 mil, e o rico 18 mil, né? O restante. Segunda opção, o pobre contribuir 0 e o rico contribuir $20 mil. O rico estaria no nível de saturação abaixo do nível de saturação, que seria 30 mil. E a terceira opção seria o pobre contribuir $1.250 e o rico contribuir $18.750. Enfim, com base no preço de reserva, né? E essas soluções, elas são eficientes e igualam a utilidade marginal de defesa nacional e dos gastos privados para cada contribuinte. Então, elas são todas eficientes. Mas qual escolher? Uma vez que a utilidade marginal do dólar, né? Coloquei em dólar, é gasto em defesa para cada um deles, depende do quanto o outro está pagando, né? Então é por isso que a utilidade marginal dos gastos de defesa nacional e dos gastos privados para cada contribuinte se igualam, né? Porque cada um considera quanto está pagando e vice-versa. Isso aqui ficou confuso, mas eu vou passar mesmo assim. Assim, a escolha feita pelo Estado não só suscita questões de eficiência, como também questões de justiça. Ora, por que o pobre tem que pagar $2 mil, que é o máximo nível de saturação dele, e o rico tem que pagar apenas 10 mil, que seria, apenas 8 mil, que seria bem abaixo de 10% do nível de saturação dele, e ele estaria disposto a pagar mais. Então começa a levantar outras questões, além de eficiência, né? Porque existem vários arranjos eficientes, então quais que a gente vai utilizar, né? Então, essa justiça, ela pode não ser idêntica à justiça distributiva, uma vez que a questão pode se colocar mesmo no contexto de uma distribuição que não esteja sujeita a critérios desse tipo. Mas, assim, vemos que questões distributivas estão inevitavelmente envolvidas nas ações públicas diretas, mesmo para aqueles que não acreditam na justiça distributiva na sua acepção comum. Bom, é razoável considerar alguma questão de justiça nessa distribuição, para tentar fazer dela da melhor forma possível. Já que todo mundo está querendo pagar, então vamos fazer isso de forma
é justa, com fair play, né? Bom, mais uma observação. Não, pulei. Pulei porra nenhuma. A avaliação proporcional ao benefício medido pelos preços de reserva parece ser um critério plausível, né? Então, você verificar quanto que preço de reserva, né? O quanto que ele está disposto a pagar, variar, ver esse excedente, né? Ele diz que é um argumento plausível e isso resultaria em alíquotas significativamente progressivas, porque provavelmente, né, a utilidade das pessoas com mais dinheiro é maior, então taca a alíquota maior para essas pessoas, porque eles vão ter uma utilidade maior, porque eles vão conseguir pagar mais por um bem que tem uma utilidade tamanha como é a segurança pública. Por isso, nesse contexto restrito, pode-se postular a aplicabilidade de algo que se assemelha ao princípio do benefício, e ele diz que já rejeitou como princípio geral de justiça tributária, né? Contra o pano de fundo de uma distribuição supostamente justa, o financiamento dos bens públicos pode ser rearranjado de maneiras proporcionalmente aos benefícios, né? Mas essa seria apenas uma possibilidade dentro de outras teorias de justiça, né? Enfim, ele levanta, vendo essa questão aqui do princípio do benefício, mas eu tentei entender ele de forma... será que é o benefício marginal que ele está falando? Enfim, mas eu acho que é o benefício de forma absoluta, né? Porque fatalmente, quem tem mais dinheiro vai conseguir se beneficiar mais da... deve ser isso. Acho que é isso. Quem tem mais dinheiro vai conseguir se beneficiar de números absolutos, vai conseguir ter muito mais utilidade com o serviço de utilidade pública do que um pobre, por exemplo, que não tem pouco dinheiro para pagar por isso. Então, ele vai conseguir comprar mais segurança pública, se fosse, por assim dizer, apesar de eles não poderem definir o quanto que vai poder comprar, mas vai contribuir mais com a segurança pública, e é algo que traz muita utilidade para essa pessoa que tem mais dinheiro. Logo, se traz mais utilidade para ele do que para um pobre, por mais que a segurança pública seja igualmente dividida para todos, ali justifica-se uma cobrança maior de tributo, porque ele teve uma utilidade maior. Então, talvez isso já coloque as caras aí no princípio da capacidade contributiva com base nesse benefício, mas não no benefício de utilização, né? Mas no benefício de que a pessoa atribui na compra de uma unidade a mais de segurança pública, em tese, assim. Bom, e aqui, né, a partir de agora, ele vai contrapor o princípio do benefício. Entendeu? Ele fala sobre o princípio do benefício, mas depois ele contrapõe. Vou ler, não tenho condições de decorar tudo isso. Porém, mesmo que um elemento distributivo tenha de entrar nas nossas escolhas em virtude dos nossos excedentes, é importante reconhecer que, dado o contexto de distribuição desigual de recursos, a eficiência considerada em si sempre há de determinar fortes desigualdades na alocação de captação de recursos para os bens públicos por meios tributários. Alocações de custos eficientes, dentre as quais temos que escolher, já são significativamente desiguais de um modo correspondente à desigualdade do pano de fundo, né? O que é essa desigualdade de pano de fundo? E que são correspondentes às contribuições desiguais. A desigualdade de pano de fundo é saber quem é rico e quem é pobre. Essa que é o pano de fundo. O cara é pobre, então vai ter que pagar de uma forma desigual. No caso, vai ter que pagar menos. Caso, por exemplo, pobre naquele arranjo primeiro, que o pobre pagava 2 e o rico pagava 18, o pano de fundo da desigualdade é a questão da riqueza, do um ser pobre e outro ser rico. Agora, a questão das alocações, né, prima facie, a gente pode perceber que o pobre está pagando menos e o rico está pagando mais. Essa que seria a desigualdade que está pronta à vista, né? Agora, na outra alocação, que o pobre paga nada e o rico paga 20, a gente percebe que tem uma igualdade muito desacentuada, né? Muito acentuada, perdão. E dependendo, né, da sociedade, realmente essa desigualdade é justificada, porque o pobre pode ser tão pobre que ele não tem condição de pagar nada, entendeu? Então é melhor que haja essa desigualdade na hora de contribuir, porque já existe uma desigualdade anterior a ela, que é a desigualdade dessa desigualdade de pano de fundo, é isso que ele quis dizer. Em certo sentido,
o sistema sempre vai parecer redistributivo contra seus efeitos, se não contra suas intenções. Então, por mais que o sistema eficiente ele não tenha a intenção de melhorar a justiça e tal, ele vai acabar fazendo isso porque é um efeito inerente dele, porque ele considera um sistema eficiente que captura essas utilidades marginais maiores dos que têm mais dinheiro e menores do que tem menos dinheiro. Então, para essas pessoas, cobra-se mais. E ele dá um exemplo bem legal. Ó, se os ricos estiverem dispostos a pagar muito para ter as suas ruas limpas e os pobres só puderem pagar pouco para o mesmo fim, os pobres vão ter as suas ruas limpas de qualquer modo. Eles não poderiam estar limpando a própria rua, mas eles vão ter as suas ruas limpas do mesmo modo que os ricos, né? E o custo vai ser em grande medida pago, o custo da limpeza pública vai ser principalmente pago pelos ricos, né? Então, agora imagina que se em vez disso os pobres para ver suas ruas limpas agora eles vão ter que pagar mais, né? Do que esse serviço vale para eles. Simplesmente não vão pagar, é impossível, eles não vão pagar acima do preço de reserva deles. Por outro lado, imagina que eles não vão pagar mais, mas em compensação também vai diminuir o serviço de limpeza. As ruas dos ricos vão ficar sujas também. Em troca, você vai prover menos serviço de limpeza, os ricos também vão pagar menos, porque não vai ter tanta coisa para ser financiado. E aí vai sobrar o dinheiro na mão dos ricos, uma parcela que não foi utilizada para comprar a limpeza. E aí o que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão comprar produto Jequiti, vai comprar perfume, vai comprar cosmético. Aí vem aquela questão da utilidade. A utilidade para eles da limpeza era muito maior do que se eles estivessem comprando algum bem privado. Então para eles era muito mais vantajoso estar contribuindo com a limpeza. Então é ineficiente, por quê? Porque essa questão de você alocar menos dinheiro para limpeza, o governo, no caso. Porque vai deixar que os ricos tenham dinheiro sobrando, que eles estavam loucos de doidos para comprar a limpeza pública, para ter suas ruas limpas. Eles não querem comprar produtos, perfumes, cosméticos, produtos caros, iPhone. Eles querem a rua limpa. Lógico, no fim das contas, ao fim e ao cabo, eles vão ter dinheiro para limpeza e para as preciosidades deles. Mas assim, a questão é que seria ineficiente fazer essa diminuição, esse déficit, né, no fornecimento de bens públicos, porque os ricos pagariam, né? Então, essa é essa questão que ele coloca. Então, uma vez que a renda, né? Por isso, na verdade, o que motiva a solução, né, nesse caso da limpeza, não é a redistribuição justa, né? O que motiva para os pobres pagarem menos e os ricos pagarem mais não é a teoria da justiça distributiva, mas sim o ideal de eficiência, né? É isso que ele coloca aqui, pelo menos. Bom. Continuando. Quais são os bens públicos? Tem os tradicionais: saúde, educação, sistema público, de sistema jurídico, proteção ambiental, defesa externa. Só que existem também outros bens que não são os clássicos, mas que não são fornecidos pelo mercado privado, que são os bens estéticos, sociais, culturais. Enfim, é uma série de bens que está disponível, pelo menos deveria estar disponível para todos, sem distinção, né? Mas a gente vê ele coloca uma questão aqui: se pudesse garantir um nível de educação maior, independente da capacidade de cada um pagar, né? Todo mundo tem educação, independentemente se você tem ou não de dinheiro para pagar. Não haveria uma sociedade melhor, com mais pessoas sabendo ler, menos analfabetos, para todos, tanto para rico quanto para pobre? Do mesmo jeito, se tivesse uma sociedade com mais artes, mais nessa questão de cultura, pesquisa científica, acadêmica, não seria melhor para todos, indistintamente? E aí ele coloca, a grosso modo aqui, se o custo de um subsídio de renda a trabalhadores não poderia ser compensado com a diminuição dos gastos para a construção de prisões, no caso ele querendo falar que você dando dinheiro para as pessoas, subsidiando as pessoas, eles não cometeriam crimes, né? Eles não estariam mais suscetíveis a cometer crimes, não estão passando para cacete, e aí compensaria os gastos que teria com esse indivíduo que seria um potencial criminoso. E ele coloca essas questões, que é bom para todo mundo uma sociedade que seja melhor.
tanto para rico quanto para pobre. Né? Então esses programas, eles não são redistributivos, porque a redistribuição pressupõe o benefício de um em prol do outro, à custa do outro. Só que não. O tamanho do benefício conferido aos pobres dependeria... só que não. Tanto os pobres quanto os ricos se beneficiariam dessas ações, que seriam voltadas para todo mundo. E aí ele coloca, o tamanho do benefício conferido aos pobres dependeria agora do ponto de desigualdade do benefício marginal oferecido aos ricos por diversas categorias dos gastos, com quanto as pessoas mais ricas poderiam contribuir antes dos seus usos alternativos com os bens privados. Seu dinheiro, enfim, o dinheiro privado passaria a valer mais para elas. A compra dos seus bens privados, a sua viagem à Disney, valeria mais que um sistema de saúde pública bem estruturado, né? Trata-se de algo diametralmente oposto ao princípio da diferença de Rawls, que Rawls alegava que poderia ser ter desigualdades desde que essas desigualdades contribuíssem para uma sociedade mais justa, né? Então ele aqui considera uma questão mais empírica, talvez, por assim dizer, que considera que o benefício do rico contribuir para a saúde, educação, bens públicos, vai ser bom pra caramba pra ele, porque ele vai ter uma sociedade melhor, só que vai chegar um ponto que ele vai falar assim, chega, já tá bom pra mim, agora eu vou gastar comigo. Entendeu? É aquela questão da utilidade, a utilidade marginal dele gastar com bem público, se iguala à utilidade marginal dele gastar com bem privado. Então o acréscimo para bem público para ele não vai trazer tanta utilidade para ele que se ele quisesse comprar algum bem particular para ele. Então ele vai e compra o bem particular porque ele vai ter um acréscimo de utilidade maior do que se estivesse comprando bem público. Conclusão. Assim, a redução da desigualdade social e econômica é vista como um bem público. Aí ele coloca aquela questão dos bens públicos tradicionais, aqueles bens públicos estéticos, sociais, culturais, e agora tem um outro bem público, que é um plano abstrato, que seria as desigualdades sociais e econômicas, porque isso seria bom para todo mundo. Porque também, além disso, os custos seriam pagos pelas pessoas de forma diferente. Cada indivíduo ia contribuir de forma diferente. Né? Agora tem uma diferença, né? Que, você não vai cobrar o imposto de um pobre com a intenção de aumentar a renda dele. Não, pelo contrário. Então, é uma questão do bem público, só que entra naquela primeira situação lá, naquela segunda situação lá, onde o pobre paga 0 e o rico paga $20 mil. Essa que é a questão desse bem público, que seria ações voltadas para a redução de desigualdades sociais e econômicas. Por isso que ela é tão importante, considerada aqui, e de forma, o tratamento que ele dá a essas desigualdades são tratamentos econômicos. Por isso que é legal utilizar esses argumentos para desenvolver políticas públicas, porque você chega e fala para o governante e fala assim, não tem nada de justiça não. É lógico que tem. Lógico que existe um plano de fundo de justiça. Só que para você argumentar, você chega com dados mais práticos para alguma pessoa, para algum governante que chega e fala, beleza, topo, já que vai ser mais eficiente, eu topo. Né? Só que no fundo acaba sendo mais eficiente, mais justo, melhor para todo mundo. Né? Mas, né, aqui ele ressalta aqui o motivo ainda é eficiência, não justiça. Né? Ele não vai assumir nunca que é justiça. Não vai, esquece. Vai sempre falar que é a questão da... última página, hein? Últimas duas. Mas se os ricos não se sentirem mal em viver uma sociedade cheia de miséria e violência, ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro, foda-se se tem miséria, sociedade que não tem educação, que todo mundo seja marginal, muito mendigo, assim, que não tenha zero provisão de bem público e tal, só que aí vai ser necessária outras respostas, né, outras alternativas para que vão impor mais restrições. No caso, por exemplo, o aumento da alíquota de um rico para fazer transferências. No caso aqui, o plano spoiler é uma alternativa, né, agora a essa questão de uma sociedade eventual que não queira contribuir com nada, porque acha que isso não vai mudar, se o rico acha que ele ajudando mais para uma saúde ou educação não vai contribuir isso para ele, se ele não acha isso, se ele não quer contribuir mais com isso, aí vai ter que apelar para outras medidas, quais sejam a redistribuição. Só que existe uma problemática comum a todas as teorias de justiça.
qual é que não se sabe como se pode efetuar uma distribuição utilitária ou Gaussiana, né, sem se especificar antes o nível da ação pública direta. Então se lembra, primeiro a gente precisa, antes de tudo, ação pública direta? Não, primeiro a gente precisa saber como é que está a distribuição entre o privado. Sabendo disso, a gente vai saber o quanto alocar para uma ação pública direta. Sabendo quanto a gente vai alocar para uma ação pública direta, aí sim a gente pode saber quanto que a gente vai gastar com uma ação redistributiva. Então a repartição entre o público e o privado agora tem que atender a duas finalidades ao mesmo tempo, e não ao financiamento dos bens públicos. Agora vai ter que atender à justiça distributiva, porque não vai por bem, vai por mal. Aquela questão do rico não quer contribuir para uma sociedade com mais educação, ele acha que não vai ser bom para ele, então aí que vai ter que entrar, vão ter que entrar medidas de justiça redistributiva. Só que a redistribuição não precisa ser feita através de ação pública direta, apesar de poder ser feita dessa maneira. É importante que se decida se as redistribuições serão feitas em dinheiro ou em espécie, né? E aqui diz que o fornecimento de bens públicos cuja função não é redistribuição, né, que seja utilizado para todo mundo, enfim, será financiado por imposto, que não só atenderá à questão da eficiência, mas também vai atender a uma finalidade redistributiva. Ou seja, a redistribuição vai se dar por diferenciação de alíquotas também. Não só pela questão daquela utilidade marginal, vai sim ser considerada. Vai estar pesando na hora de você definir o quanto de alíquota vai cobrar para cada pessoa. Só que além disso, vai haver um acréscimo, uma alíquota a mais, né, para compensar essa questão da redistribuição. Como se, numa sociedade justa, o pobre pagaria 5% da sua renda e o rico pagaria 20% da sua renda. Só que, para você aumentar essa questão da redistribuição, o pobre vai pagar 3% e o rico vai pagar 27%. Eu falei 25,5%. Enfim, o rico vai arcar com um pouco do pobre, né? Por mais que não de um bem público, né? Ainda que esse bem não seja destinado à redistribuição. Isso é legal, porque de um jeito ou de outro você consegue captar uma parcela maior do rico e deixar um pouco mais de dinheiro na mão do pobre, né? Aqui vem considerações distributivas não influenciarão, quer dizer, pelo contrário, considerações distributivas vão influenciar a alocação de recursos dos bens públicos entre os contribuintes, e não só a alocação do excedente, né? Isso tem que ser feito mesmo que o fator principal para a determinação da quantidade ou nível apropriado de bens públicos ainda seja a eficiência medida em relação a uma distribuição de fundo supostamente justa, né? Uma vez determinado o nível eficiente de um bem, né, por exemplo, segurança nacional, já teríamos determinados a parcelas do custos com a defesa nacional que cada um desses indivíduos teria que arcar. E a partir dos diferentes recursos que eles têm nessa justa distribuição, a partir dos diferentes recursos que eles têm nessa distribuição. Então vai definir que para gastar de segurança nacional vai exigir 5% da renda do pobre e 20% da renda do rico. E aí, por fim, aí vem aquele ajuste. 20% do rico e 5% do pobre? Não. Para redistribuir, a gente vai ajustar por impostos os custos que cada um deles vai ter que arcar. Se antes estava 20% para o rico e 5% para o pobre, a gente bota 3% para o pobre, né? Diminui 2 daqui e aumenta a dor do outro. 22% do rico, né? Cada um deles terá que arcar de fato com essa... Por fim, poderemos ajustar por impostos os custos que cada um deles terá de arcar de fato, e essa será uma das maneiras que criaremos uma distribuição de justiça. Lógico, aqui eu considerei que ambos teriam a mesma base de cálculo, mas no fundo, vamos colocar em números absolutos sem ser em relação à alíquota. Se um pobre, numa distribuição para financiar um bem público, né, tinha que pagar R$5 e o rico tinha que pagar 10, agora o rico tinha que pagar 20, agora o pobre vai ter que pagar 3 e o rico vai pagar 22. É como se o rico estivesse bancando o pobre. Mas é importante conceber que esses bens são financiados em partes pelos recursos que se beneficiam pelos recursos dos contribuintes que se beneficiam da redistribuição. Lógico, por mais que a parcela que o pobre passou de 5 para 3, ele ainda contribui com 3 para o provimento do bem público, né? Isso significa que a redistribuição geralmente se efetuará por meio de transferências diretas e também por meio das diferenciações de contribuições, né,
votadas, né? Ele fala votadas pelo financiamento dos bens públicos, né? Então, transferências diretas, eu acredito que ele colocou aqui como fosse essa transferência do rico para o pobre. Na realidade, essa transferência do dever de pagar do pobre para o rico. No caso, o pobre vai ter que pagar menos R$2 e o rico vai ter que pagar mais R$2. E ao mesmo tempo que vai existir essa diferença de contribuição. Se o pobre vai ter que pagar 3, o rico está pagando 22. Né? Então existe essa diferenciação. Por fim, transferência ou ação pública. O que fazer? Transferência direta ou ação pública? E aqui ele vai dar argumentos de ação pública e argumentos de transferência. Vai depender do grau de tamanho do Estado, né? Qual o tamanho do Estado? Assim, o ideal mesmo era assim, o mais eficiente, na minha visão, é dar dinheiro para a pessoa, dar dinheiro para todo mundo, isso aí, dar dinheiro, dar isenção, dar subsídio, estaria dentro do conceito de transferência. E aí o governo não precisa se preocupar com escola, com saúde, com comida, com alimentação, moradia. Só que não é bem assim, não é só dar dinheiro na mão das pessoas porque dá merda, né? Não sabe que dá merda. Então, mas também ele coloca que não é preciso de uma ação, que uma ação pública tome a forma de um bem em espécie, né? Uma forma de escolas, ou universidades, ou ainda um Serviço Nacional de Saúde. Pode ser que você dê um vale para as pessoas que ela vá e utilize como no mercado privado, né? E aí você vai preservar algumas vantagens desses mecanismos de fornecimento e distribuição. Além disso, transferir dinheiro em espécie tem seus riscos, todo mundo sabe. Eu vou dar um exemplo aqui, que tem gente que fica sem comer, mas constrói uma estátua para o seu Deus. Será que se a gente estivesse dando dinheiro, a gente não estaria estimulando ele a construir essa estátua para o Deus dele, ao invés de comer? Enfim, é lógico que ele tem essa prioridade, mas assim, a prioridade da sociedade não é essa. Então, ele fala assim, que algumas escolhas paternalistas talvez são as melhores saídas, né? Mas nada impede também que exista, e aqui finalizando, que exista algum nível de transferência direta, né? Auxílio emergencial, agora no coronavírus, subsídio para estimular a produção, isenção, enfim, porque isso aí também é excelente, porque você evita um agigantamento do Estado. Então, há de se equilibrar, ver, no caso, o que seria, de fato, o que seria ideal para a situação, né? Então, ó, 2 vídeos, tem mais o que estudar, tem mais o que fazer. Adeus.